Olá, vou discutir com vocês agora sobre saturação venosa de oxigênio, lactato e o delta de CO2 ou gap de CO2. Começando sobre a saturação venosa de oxigênio, acho que é importante a gente relembrar alguns conceitos sobre a oferta de oxigênio tecidual, que depende do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio, do consumo de oxigênio, que é o débito vezes a diferença do conteúdo artério-venoso de oxigênio, a taxa de extração de oxigênio, que é a relação entre consumo e oferta de oxigênio, e que se em última análise a gente sabe que a taxa de extração de oxigênio ela depende dessa relação entre oferta e consumo, que quanto maior a taxa de extração, significa que ou a gente tem uma oferta baixa, ou tem um consumo aumentado, principalmente nessas situações patológicas, a gente vai ter que, no final, decompondo todos os fatores, que a taxa de extração de oxigênio é igual a 1 menos a saturação venosa de oxigênio. Então, a saturação venosa de oxigênio, para a gente, especialmente a saturação venosa mista, ela está nos deixando claro qual a relação entre oferta e consumo de oxigênio. Então, uma saturação venosa mista de 45, por exemplo, que é baixa, ela está explicando para a gente que ou a oferta está muito baixa ou o consumo está aumentado e que a gente precisa raciocinar em cima disso. Tá? A saturação venosa de oxigênio, ela acontece em todos os órgãos e tecidos. Cada um tem a sua particularidade. Quando a gente está falando da saturação venosa central de oxigênio, que é medida na saturação na veia cava superior, a gente está vendo qual é a média de consumo desses órgãos intratorácicos, excluindo-se o coração. Então, pulmões, a gente está pegando tudo que passou por ali, do que vem em cérebro em relação a isso. Quando a gente está olhando para a saturação venosa mista, a gente está sendo um pouco mais específico, porque além de todos os órgãos, que está exatamente o sangue antes de receber a oxigenação pulmonar, a gente está pegando inclusive o consumo de oxigênio do miocárdio. Então essa aqui seria uma das grandes diferenças. A saturação venosa mista de oxigênio ela é mais específica entre essa relação de oferta e consumo do que a saturação venosa central de oxigênio, tá? E a gente considera aí esses valores aí para a gente ter uma ideia, maior que 75 adequado, entre 75 e 50 a gente precisa avaliar se a demanda ou o consumo está aumentado, como é que a gente está fazendo essa compensação dessa extração de oxigênio, e quando a gente chega a ter, por exemplo, saturações venosas menor que 25%, está relacionado com óbito celular, tá? Então aqui tem dois exemplos de como a gente pode aferir as medidas adequadas. Então aqui seria uma posição de uma saturação venosa central, você vê que está um pouco mais alta do que é o adequado para a gente medir. Então às vezes a gente está medindo uma saturação venosa, o catéter está aqui em cima na jugular. Então não é um dado tão específico quanto a gente quer. E aqui tem uma paciente com Swan-Ganz, que a gente vê onde está a diferença da saturação venosa mista dessa paciente. A despeito da saturação venosa mista ser mais específica do que a saturação venosa central, elas mantêm algum grau de correlação, como a gente vê nesse quadro. E mais importante, tem uma diferença entre 5% e 10% entre os valores entre elas, mas a tendência, elas ocorrem de forma simultânea. Então, se você está aumentando o consumo e isso está refletindo na saturação venosa mista, isso também vai se refletir na saturação venosa central. Então, mostrando que a gente pode usar a saturação venosa central como substituto da saturação venosa mista. Agora, qual a diferença exata? Esse grupo holandês, por exemplo, mostrou nesse blend Altman que tem um certo bias aí, né? A diferença pode ser até 15% para mais ou para menos, mas que a gente pode, de forma, se a gente pensar nessa longitudinalmente, a gente pode utilizar. Tá? Essa revisão
publicada há mais aí de 5 anos, também mostra que a correlação aí gira em torno aí de 80%, 90%, sabendo um pouco que a gente tem essa diferença sobre do ponto de vista fisiopatológico, o que cada uma delas representa. Vamos pensar. A gente teve grande ênfase há 20 anos atrás aí com Early Goal Directed Therapy na sepsis do Rivers, né? Onde a meta final de ressuscitação dos pacientes sépticos era garantir uma saturação venosa central de oxigênio maior que 70%. E eu acho que o que é mais interessante nesse estudo é que o Rivers ia otimizando a oferta de oxigênio tecidual, todos aqueles princípios que a gente já discutiu sobre o conteúdo arterial de oxigênio para garantir que a saturação venosa, como aí representando a oferta entre consumo e oferta e consumo de oxigênio estivessem adequados, tá? E foi neste estudo, para aquela população do Rivers, mostrou uma redução muito significativa de mortalidade em pacientes com sepse grave na época de choque séptico. A saturação venosa de oxigênio passou a ser um dos marcadores, inclusive, de mortalidade na sepse e choque séptico. Essa publicação desse grupo mostrou que uma medida de saturação venosa abaixo de 70% estava correlacionada com mortalidade. No entanto, o que é muito questionado é quantos por cento dos pacientes com sepse chegam na UTI com uma saturação venosa central baixa, o que nos levou a ter alguns insights. Então, ele é um marcador de oxigenação, essa oferta, entre essa relação entre oferta e consumo de oxigênio e de oxigenação tecidual, mas uma quantidade significativa de pacientes com sepse chegam na UTI com valores já normalizados, o que nos leva a pensar que tem outros mecanismos na sepse que não só a saturação venosa relacionados à disfunção orgânica. Tá? E daí, outros estudos, aqui eu coloquei o ARISE, mas o PROCESS também, mostraram que terapia guiada por meta, baseada aí em saturação venosa central como meta final, não efetivamente mudam o desfecho em sepse. Quando a gente olha para o paciente cirúrgico de alto risco, a gente também tem estudos tentando avaliar manejo desses pacientes baseados em saturação venosa central. E a gente vê que a saturação venosa central nesse contexto, ela consegue com uma curva ROC aí de mais ou menos 0,7 para a gente avaliar no contexto do paciente cirúrgico. O que é importante a gente destacar aqui do uso da saturação venosa mista e central no paciente anestesiado? O que é considerado normal dentro da anestesia é em torno de 5% maior do que o que a gente vê na UTI. Então, seria, se a gente considerar dentro da UTI 70, 75, na anestesia a gente considera um pouco maior, porque o paciente vai estar efetivamente com todas as condições otimizadas de VO2. Sedação completa e anestesia. Um outro dado interessante que a gente precisa ter muito em mente, e é um dos que a gente poderia dizer pitfall quando está analisando a saturação venosa de oxigênio, é que, por exemplo, o efeito da oxigenação, o impacto que isso tem na saturação venosa. Então, às vezes é muito comum durante a anestesia o anestesista manter uma PaO2 mais alta, 200, 300 para esse paciente. E isso tem impacto, tem estudo que mostra que a saturação venosa numa PaO2 de 100, para essa condição durante a anestesia de 71, se você manter lá o paciente com 100% com uma PaO2 de 400, isso sobe para 84, e não é que está tudo bem com o doente, é que você só está dando mais oxigênio para ele. Então a gente precisa ter um contexto de avaliar esse impacto que também a gente tem no paciente cirúrgico de alto risco. Pensando na aplicação entre oferta e consumo de oxigênio, a gente tem inclusive estudo que mostra que a saturação venosa central pode ser usada como preditor de falha de extubação. E esse estudo desse grupo brasileiro mostrou exatamente isso, que uma queda, por exemplo, de uma saturação venosa durante um teste de ventilação espontânea
uma queda de 4,5% já prediz, com uma curva ROC aí de 0,87, falha de extubação. Então, é um dos dados que a gente, aquele paciente de alto risco que tem um desmame mais difícil, durante o teste de respiração espontânea, como por exemplo um tubo T, a gente medir a saturação venosa, o quanto que cai. Isso tem relação com falha de extubação. Tá? Pensando todo nesse contexto, quando a gente está avaliando a saturação venosa central ou mista de oxigênio, e ela está baixa, o que a gente tem que pensar? O problema é a oferta de oxigênio ou o problema é um consumo aumentado? Para a gente poder agir. Se a oferta é baixa, vamos corrigir a hipovolemia, hemorragia, corrigir a anemia, a falência cardíaca e hipoxemia. Se o consumo está aumentado, vamos controlar febre, dor, tremor, calafrio, reduzir o trabalho respiratório e controlar a agitação e delírio. Por outro lado, uma saturação venosa mista ou central de oxigênio alta, ela pode ainda não estar adequada para aquele paciente. Então, a gente tem que olhar, e a gente vai ver mais para frente, pensar de forma multimodal. Como é que está o lactato desse paciente? Como é que está o delta de CO2? Como é que está a diferença de delta CO2 pela razão do conteúdo, pela diferença artério-venosa de oxigênio? Como é que está o base excess desse paciente? Simples saturação venosa normal, a gente tem que olhar dentro desse contexto mais amplo, ok? E acho que basicamente é isso que eu falei. Uma saturação venosa alta aí, que passa um pouco do que é normal, 80%, 85%, a gente precisa avaliar outros parâmetros antes de considerar que esse paciente está hemodinamicamente estável. Em relação ao lactato, o lactato acho que é um metabólito que a gente sabe relacionado tanto à perfusão e oxigenação tecidual. Ele faz parte desse metabolismo para a produção de energia e a gente tem duas frentes. O lactato ele pode estar elevado no paciente crítico por mecanismos de hipoperfusão e oxigenação ou por um outro mecanismo não relacionado de hipoperfusão e oxigenação. Então, como ocorre, por exemplo, na sepsis. Alguns autores defendem que, inclusive, o lactato ele representa um dos mecanismos de sobrevivência celular e está relacionado com a produção de energia. Então, ele pode seguir nesse contexto de não hipoperfusão por glicólise aeróbica acelerada, como ocorre, por exemplo, na sepse ou relacionado ao estresse. E que a gente vai discutir um pouco mais para frente como é que isso acontece. E no contexto da hipoperfusão, bom, a gente vai ter que seguir uma via anaeróbica para a realização da glicogenólise, produção de piruvato, e, em última instância, que a gente tem a medida de lactato. O piruvato ele é mais sensível até para a detecção de metabolismo anaeróbico do que o lactato. No entanto, é muito difícil de fazer essas medidas na prática. Então, o lactato acaba sendo um substituto do piruvato para a gente avaliar o contexto de perfusão e oxigenação tecidual. Quais são os grandes produtores de lactato no organismo? Todo tecido que está hipoperfundido, isquêmico, ele vai aumentar, mas o músculo é um grande produtor de lactato, as próprias hemácias e leucócitos, o cérebro, são todos órgãos que têm uma produção aumentada de lactato. E quem que são responsáveis pela conversão ou clareamento do lactato? Mais de 60% do lactato é clareado no fígado, pelo ciclo de Cori, e o restante pelo rim. Quando a gente está falando daquele mecanismo de hiperlactatemia, seja hipóxica ou não hipóxica, que a gente divide entre tipo A ou tipo B, a gente pode pensar nesse contexto global. Seja da isquemia por choque, uma anemia grave, hipoxemia grávica, ou aquela regional relacionada com isquemia mesentérica, mas a gente tem outras causas também.
não relacionadas com hipoperfusão, como, por exemplo, redução do clearance de lactato no contexto de insuficiência hepática, asepse, crise convulsiva, medicamentos e toxinas, como, por exemplo, biguanida, paracetamol, deficiência de tiamina, são todas as situações que a gente às vezes tem relacionada, e às vezes até como síndrome paraneoplásica, que nos leva a pensar nesse tipo de situação. De onde veio? O lactato ele é um dos marcadores de gravidade no paciente crítico, descritos há quase 100 anos aí. Então, em 1925 veio a primeira descrição do lactato aí relacionado à acidose metabólica. Depois, o Huckabee, na década de 60, a relação com gravidade no doente crítico. E o Weil viu essa relação entre lactato e piruvato com choque. E ele publicou há 50 anos aí a probabilidade de sobrevivência, fez essa curva aí de acordo com o nível de lactato dos pacientes. Tá? Primeira questão que acho que a gente tem diferença entre você ler um lactato arterial e um lactato de saturação venosa de catéter venoso central, e essa curva mostra que ele tem uma correlação muito boa, que pode ser um bom substituto. Em relação ao lactato periférico, do venoso periférico, eu acho que a gente precisa ter um pouco de ressalva, porque depende muito de como é coletado. Então, o lactato venoso periférico, se ele estiver normal, ok, a gente fica mais tranquilo. Mas se ele vier aumentado, a gente tem que ver se a coleta foi adequada ou não, e daí eu acho que vale a pena a gente confirmar esse resultado com lactato arterial. Ou se for realmente um lactato venoso periférico associado com uma acidose, que a gente não tem muita dúvida da hipoperfusão, acho que o controle dele, o clareamento, deve ser feito com lactato arterial. Na sepse, como a gente discutiu, além da hipóxia e hipoperfusão tecidual, a gente pode ter diminuição de clearance, a glicólise aumentada e ativação dos canais de sódio, potássio, ATPase. Então, entram com outros mecanismos relacionados à hiperlactatemia na sepse. Independente do mecanismo, a gente sabe que o lactato na sepse ele é um marcador de gravidade e prognóstico. Então, esse primeiro estudo mostrou que, a despeito de medida inicial, o clareamento do lactato é mais importante e que clareamento acima de 10% nas primeiras, inicialmente, 6 horas, está relacionado com prognóstico melhor. E os estudos mostraram que fazer terapia como meta de ressuscitação, seja com clareamento de lactato ou comparando com saturação venosa central, não tinha diferença. Então, a partir daí, a gente passou a utilizar muito mais o lactato como marcador de terapia final da sepse do que a saturação venosa central de oxigênio. E hoje, a Surviving Sepsis Campaign tem aí no bundle de 1 hora, basicamente avaliar o lactato e seguir as medidas aí se o lactato maior que 18 estiver presente, administrar volume e reavaliar o lactato em até 4 horas se esse lactato inicial estava alterado. Tá? Então, acho que isso que é importante a gente saber. O lactato hoje acaba sendo um dos únicos parâmetros que a gente coloca aí de forma recomendado pela Surviving Sepsis Campaign no bando de 1 hora. Tá? Esse estudo do Luciano Gattinoni, publicado ano passado no Blue Journal, eu acho ele muito interessante porque ele vai além desse conceito da hiperlactatemia. Então, ele pegou a população do Albius, né, 1.700 pacientes, se eu não me engano, que foram randomizados, que foram aí triados pelo Albius, e 35% só desses pacientes tinham uma saturação venosa central de oxigênio menor que 70%, mas tinha um lactato aumentado ainda assim. E daí ele dividia essa situação, né, colocando em conjunto aí justamente esse conceito da VO2-DO2 e representando uma saturação venosa baixa, ou aquela mesma população que tinha uma saturação venosa de oxigênio alta, mas com lactato aumentado. E daí qual que era o impacto que isso tinha, por exemplo, no desenvolvimento de acidose. Então, ele tem um lactato normal, mas o base excess
está adequado ainda. E o que é interessante nesse estudo? Que o paciente, basicamente, ele só vai efetivamente a fazer acidose quando ele já tem um comprometimento da função renal. Quando está com a diferença de íons aí, pelo Strong Ions Difference, aumentar, muito baixo, desculpa, e que isso vai estar repercutindo com a função renal, e daí é só nesse momento que a gente vai ter essa alteração. Então não dá para esperar só avaliando o lactato e falar, não, mas não tem alteração ainda no base excess, não está fazendo uma acidose, porque isso tem repercussão, na verdade depende um pouco da função renal. E olha que interessante, o lactato tem uma curva em U aqui sobre a relação entre saturação venosa central e lactato. Então, é óbvio que aquela paciente com um cestil, no primeiro cestil e no último cestil, são os que morrem mais, porque ele pode ter uma saturação venosa muito alta com lactato alto ou uma saturação venosa muito baixa também com lactato baixo. Então, eu acho que é a importância da gente utilizar uma avaliação multimodal quando a gente está pensando em oxigenação e perfusão textual. Quando a gente olha, interessante, dos pacientes cirúrgicos, também no período intraoperatório, a gente tem que pensar que o paciente naquela condição inicial, se a cirurgia está indo muito bem, com condições de VO2 e DO2 otimizadas, mas quando ele chega na UTI, ele está acordando, o consumo vai aumentar. Então, é quando acontecem as mudanças. Então, esse estudo também de um grupo brasileiro mostrou que aqui diferença, logo que saiu da cirurgia e chegou para a UTI, não tinha diferença significante estatisticamente entre o lactato, no ponto zero de admissão da UTI, assim como a acidose, mas a gente vê que entre 12 horas depois essa diferença fica entre os sobreviventes e não sobreviventes, fica significante e o paciente vai ficando mais acidótico. E, no fim, para a mortalidade, isso tem diferença importante. Então, a gente precisa ter uma olhada aqui, a cinética do lactato no intraoperatório pode ser um pouco diferente do que a gente vê na UTI. E esse outro estudo brasileiro também mostrou exatamente isso. Então, e mais interessante que em relação ao estudo anterior, eles avaliavam, inclusive, no basal, antes do início da cirurgia, durante até 3 horas de cirurgia, e depois era na UTI que isso ia aumentando a diferença logo que chegava na UTI. Eu acho que muda totalmente esses conceitos de VO2 e DO2, é que a gente abre a curva entre sobrevivente e não sobrevivente. Então, se o lactato intraoperatório está muito aumentado, é que o paciente está numa situação muito crítica. Mas nesse paciente cirúrgico de alto risco, o lactato intraoperatório está ok, dentro da UTI, a hora que ele chegou, a gente precisa manter essa vigilância nas primeiras 12 a 24 horas, porque esse paciente pode deteriorar e isso muda o desfecho desse paciente. Em relação à diferença arteriovenosa de oxigênio, eu acho que é importante a gente comentar, basicamente, novamente, a gente entra no conceito do FIC, né? Então, é relacionado à quantidade de uma determinada substância que é captada pelo organismo, depende do fluxo arterial menos o fluxo venoso, e a partir daí a gente teve o conceito do consumo de oxigênio, mas isso se aplica também ao CO2. Então, entre a diferença, o consumo de CO2 depende da diferença arteriovenosa de CO2. Então, a gente tem um fluxo sanguíneo que precisa levar oxigênio para a célula, essa célula é oxigenada e é produzido CO2 que vai estar, seja carreado a hemoglobina para ser no ciclo pulmonar, ou ele continua dissolvido no plasma, e a gente sabe que o CO2 tem dissolvido muito mais que o oxigênio no plasma. Então, basicamente, é que se a gente tem uma hipoperfusão tecidual, não relacionado com hipoxemia, mas basicamente com hipoperfusão, a gente vai ter uma produção venosa muito maior de CO2, porque a gente vai estar ativando outros mecanismos para estabilizar o ambiente celular. E esse foi um estudo pioneiro, de 20 anos atrás, que tentou provar isso. Ele viu que o delta de CO2, ou seja, a diferença arterial e venosa de CO2, ele só se eleva quando a gente diminui o fluxo sanguíneo para aquela região.
e não quando a gente causa uma hipoxemia verdadeira. Então ele pegou aqui, ele fazia torniquete no membro de um animal e na outra condição ele induzia uma hipoxemia severa nesse animal. Quando a gente reduzia o fluxo sanguíneo naquela região, era nítido aqui o aumento escalonado do delta de CO2. E quando ele só fazia, ele reduzia a oferta de oxigênio para aquele tecido, mas fazendo uma hipoxemia hipóxica verdadeira, reduzindo o oxigênio global do paciente, a gente não tinha um aumento de CO2. Então veio daí o conceito de que o delta de CO2 ele é uma variável de perfusão, não de oxigenação. Acho que é um conceito que a gente tem que ter muito claro. O delta de CO2 ele representa uma variável de perfusão tecidual. Tá? E daí teve estudo, inclusive, adicionando que mesmo aqueles pacientes com saturação venosa central otimizadas na sepse, a gente deveria adicionar o delta de CO2, porque a gente pode buscar melhorar o desfecho desses pacientes aí. Esse é um exemplo muito bom, porque a gente tem que pensar, quando a gente está falando em perfusão tecidual, essa perfusão pode ser por questões macro, ou seja, a gente tem um baixo fluxo sanguíneo, mas com uma microcirculação homogênea. Então, e nessa situação a gente vai ter um delta de CO2 aumentado de 10, mas a gente pode ter um baixo fluxo sanguíneo com uma microcirculação também heterogênea, e nessa situação o delta de CO2 vai estar mais alto. Mas a gente pode, numa situação, por exemplo, restabelecer o fluxo macro, mas não conseguir recrutar a capilar. E daí, nessa situação, a gente vai continuar com o delta de CO2 ainda aumentado. A outra opção que a gente tem é ainda de ter um fluxo macro com uma heterogeneidade micro e reduzir um pouco esse delta de CO2. Ou o ideal seria a gente conseguir restabelecer um macro e restabelecer a micro, e daí seria o melhor dos cenários que a gente consegue compensar absolutamente tudo. Então, tirando um pouquinho esse conceito de delta de CO2, se a gente for um pouco a mais, tentar pensar na perfusão e na oxigenação, veio o conceito da gente avaliar não apenas o gap de CO2, mas avaliar também a diferença arterial e venosa de oxigênio. Tá? E daí, quando a gente faz essa relação do delta de CO2 sobre a diferença arterial e venosa de oxigênio, um valor maior que 1 está falando para a gente que, além da perfusão, a gente também tem um acionamento de metabolismo anaeróbio. Bom, qual que é a grande dificuldade disso? É que a gente só vai conseguir fazer esses cálculos se o paciente tiver, por exemplo, um Swan-Ganz para a gente poder fazer o cálculo da diferença arteriovenosa de oxigênio. E daí esses estudos, esse foi o primeiro estudo que mostrou que o delta de CO2 sobre a diferença arteriovenosa de oxigênio conseguia detectar numa população global de UTI envolvendo tanto sepse, choque cardiogênico, a detecção de metabolismo anaeróbio, além da hipoperfusão com uma acurácia melhor que o delta de CO2, e que estava relacionado um valor maior que 1,4 com pior desfecho, né, sobrevivência menor. E mais recentemente, esse mesmo conceito foi ampliado para os pacientes com sepse, mostrando que esse valor de 1,4, quando a gente olha nesse grupo, também está relacionado com pior desfecho. Então, se a gente fosse trabalhar e integrar todas essas variáveis que a gente discutiu há pouco, se o paciente tem uma saturação venosa central menor que 70, a gente olha para o conteúdo arterial. O que dá para otimizar da oferta e do consumo? Então, corrigimos já o HB está adequado para aquela situação, a oxigenação está adequada. Se ela não tiver, a gente precisa corrigir isso. Senão, a gente tem que tentar aumentar a oferta com débito cardíaco. Bom, se a saturação venosa está alta, não vamos nos contentar que o paciente está bem. Vamos olhar o lactato. O lactato está aumentado,
Ok, então como é que a gente vai trabalhar? Vamos olhar o delta de CO2. O problema é perfusão, vamos aumentar o débito cardíaco. O problema não é a perfusão, vamos olhar para um outro lado. Está causando metabolismo anaeróbico, por exemplo, o delta de CO2 sobre a diferença arteriovenosa de oxigênio, a gente tem que pensar, então, vamos lá, vamos seguir com aumento de débito cardíaco, para definir se a gente vai para fluido ou para inotrópico. Acho que a gente precisa ter uma visão macro e pensar em todas essas variáveis ao mesmo tempo. Acho que era isso que eu tinha para acrescentar sobre saturação venosa, lactato e delta de CO2.